assim que eles ganhavam a vida deles. E daí passou a chamar-se literatura de cordel. Literatura popular. Literatura popular em verso. Enfim, o que importa os nomes que eu dei é hoje consignado como literatura de cordel. E o que é curioso é que, tendo terminado a literatura de cordel, cerca de metade do século passado, ela começou a diminuir de intensidade, cerca de 1860. E foi exatamente em 1860 que começou no Brasil a publicação da literatura de cordel, em textos. Antes já não existia. Há várias razões para isso. A primeira das razões é que a grande imigração em volume de portugueses para o Brasil passou-se entre 1830 e o princípio da Segunda Guerra Mundial, 1939. Foram 2,5 milhões de portugueses que saíram daqui por várias razões. As guerras liberais, doenças, as pestes agrícolas, a filoxera, sobretudo, e o milho. Tudo isso caiu ao mesmo tempo. Esta gente não tinha mais para onde ir, senão para o Brasil. 2,5 milhões. Essencialmente gente do povo, gente pobre, gente analfabeta, que foi para lá. E levaram com eles o gosto pela poesia popular. O destino de 90% desta gente foi o Nordeste brasileiro. Nordeste e Norte brasileiro. Toda a gente ia para o Grão-Pará. Ninguém sabia onde é que era o Grão-Pará. O Grão-Pará era metade do Brasil. Era a metade de cima. E todos aterraram lá. E deixaram lá a raiz e o gosto pela poesia de cordel. E o que é curioso é que os primeiros cordéis, os primeiros títulos publicados, foram publicados na Paraíba, que é um estado, portanto, do Nordeste brasileiro. Quais eram os temas desses cordéis? O Carlos Magno e os 12 Passos de França. É Carlos Magno que esteve no Brasil. A história do Rolando. A Princesa da Galona. Enfim, histórias que dizem respeito à história da Europa. É o Cid o Campeador. É o Cid o Campeador. É um dos grandes cordéis que é distribuído no Brasil. Tudo temas que não têm nada a ver com a história do Brasil. Eles foram daqui para lá na bagagem dos imigrantes, que levaram as suas histórias e começaram a contá-las de verso. Essencialmente em quadras, sextilhas, oitavas, quase só. Hoje em dia há mais de 60 variedades de poesia, poemas, de ritos, e a cada dia, praticamente, ou pelo menos a cada semana, é inventado um novo estilo, porque a competição é tão grande entre os poetas que eles têm que se exibir e criar coisas novas para continuarem a ser os primeiros, para continuarem a ser os mais contratados. É quase uma luta pela sobrevivência através da qualidade. Há histórias, por exemplo, que chegaram ao Brasil, que são contadas como histórias brasileiras, a história de Zé de Telhado. História bem portuguesa, do tempo das guerras liberais. A história de Zé de Telhado foi para o Brasil e anda pelo Brasil inteiro. A história de Zé de Telhado nunca lá pôs os pés. Com algumas variantes. Histórias que são típicas, exclusivamente, da nossa história portuguesa. As lutas entre árabes, entre os muçulmanos, não são árabes, entre os muçulmanos e os cristãos. Os muçulmanos e cristãos nunca se bateram no Brasil. Fazem parte do universo do cordel brasileiro. As batalhas de Portugal, a história dos reis de Portugal, Inês de Castro, enfim, são imensos os temas clássicos que fazem parte dessa história que começou a ser escrita cerca de 1860 e que hoje em dia representa uma literatura que nem sequer é catalogada pelo número, porque a cada dia o número de publicações é tão grande que não é catalogada. Um escritor, um professor da Califórnia, da Universidade de Califórnia, dedicou cerca de 10 anos a escrever um manual, que é um dicionário, sobre os cordéis que tratam exclusivamente da história do Brasil, em cordel. Deu um dicionário de 900 páginas. Só sobre os cordéis que tratam de história do Brasil. O cordel serve para fazer campanha política, serve para fazer campanha de educação cívica, serve para ensinar coisas sobre a família, sobre a saúde, sobre tudo. Faz 20 anos, um marchand d'art, um marchand de arte italiano, Giuseppe Boccaro, que é de Olinda, organizou uma excursão que durou 2 meses
de 30 cordelistas brasileiros. Deram uma excursão por todo o Nordeste brasileiro. Todos eles cantando sobre os temas que naquela época eram temas importantes, relevantes na área da educação, da saúde pública e tudo mais. E passaram 2 meses rodando com um autocarro, depois foi publicado tudo, numa obra bastante interessante, uma obra quase do tamanho desta, dos cordéis que eles, entretanto, tinham inventado pelo caminho. Para ver a pujança, o valor que tem hoje em dia. Pela importância, pelo número de pessoas que a ouvem, pela tradição, que é uma tradição que remonta antes da nacionalidade portuguesa, pelo impacto. Há hoje um movimento para que a Unesco reconheça a literatura de cordel como património imaterial da humanidade. O fado foi reconhecido. Ao lado do fado e da sua história, a história da literatura de cordel é incomparavelmente maior, mais volumosa, com maior impacto social. O fado nasceu também ao mesmo tempo. Os portugueses não gostam que se diga o fado nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, não nasceu em Portugal. Relentos, os árabes, treta. Nós estamos cheios de conversa da treta. E esta é uma delas. Os únicos textos que nos falam da origem do fado, todos eles coincidem. Existia cerca de 40 anos antes de alguém mencionar a existência do fado em Portugal, cantava-se e dançava-se o fado no Rio de Janeiro e em Fortaleza. E não há nenhum texto que possa dizer que também em Portugal havia nessa época. Não. Existiu lá e voltou para cá. Com vários outros tipos de literatura, de expressão social. Uma modinha, por exemplo. A ciranda. A ciranda saiu de Portugal e foi para o Brasil e desapareceu em Portugal. Não há cirandas. Não há modinhas em Portugal neste momento. Ninguém canta. Nem em Barreiros. Não existe. Desapareceu. E, no Brasil, faz parte do cotidiano da rádio, dos locais onde se dança, onde as pessoas se reúnem, etc, etc. Portanto, este intercâmbio, umas coisas que acabam num local e começam na outra, a literatura cordel que desapareceu em Portugal, que vigorou no Brasil, é apenas, digamos, uma coisa praticamente normal daquilo que acontece quando uma língua se estende por esse mundo fora e, segundo os climas, se desenvolve aqui mais do que ali. Nós não somos, porque nós pertencemos a uma cultura que está espalhada, uma cultura de diáspora. E temos que aceitar que nessa diáspora, em cada clima, nasce uma planta diferente, nasce uma semente diferente e que tem a sua maneira de crescer, de se desenvolver. Nós não podemos considerar que nós é que mandamos na língua, a língua portuguesa. Não. Há muita gente ainda que fala por aí fora, anda lusofonia. Ora, por amor de Deus, retirem este fonema da vossa linguagem. Isto é uma afronta. Lusofonia, lusófono, é uma afronta à nossa história. Nós nunca fomos lusófonos. O povo luso nunca existiu. A Lusitânia foi um tempo em que éramos colónia romana. Uma colónia arbitrária. A Lusitânia tinha 14 concíliums, ou como se chamam também, conventi, que eram os conselhos. Desses 14, apenas 3 existiam no local que depois se transformou em Portugal. Brácara Augusta, que nunca funcionou, Scalabis e Pax Julia. O resto era tudo em Espanha. Mas por alma de quem nós somos lusófonos, meu Deus? Pensem um pouco. Nós não somos lusos. Nós somos um povo. Sim, que os portugueses se assimilem mais aos lusos. Bom, já que os espanhóis recusaram, não se interessaram por serem chamados lusos, mesmo se a Lusitânia foi mais espanhola que portuguesa. Enfim, pronto, que sofre um pouquinho para nós. Mas vamos dizer ao negro de Angola, ao luso, anda cá a falar comigo. Por amor de Deus. A um timorense, a um guineense, ao luso. Que raio de luso é ele? Ele fala a língua portuguesa. A língua portuguesa, que é a língua de muitas culturas. E em alguns destes climas cresceram coisas. Em Angola, em Moçambique, não há cordel. Nunca houve. Não houve condições para ele crescer. Nem na Guiné. Eles nem falam português lá.
nem em Timor. Houve em Macau. Porquê? Porque houve condições, apesar de ser uma comunidade muito pequenina. Quase que é que conta na língua portuguesa aqueles que em Macau falam português. Conta não. O que é que conta na língua portuguesa os 4 países da língua portuguesa, que são a Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor. Todos juntos têm o PIB de uma cidade menos que média do Brasil, que é Florianópolis. Todos juntos. E todos juntos representam exatamente uma população com 82% de analfabetos. O que é que vamos esperar desta gente? E no conjunto das línguas portuguesas do mundo, o analfabetismo ultrapassa os 60%. Gente, a nossa língua, para vigorar, nós temos que fazer qualquer coisa. E não pode ser com paninhos quentes. Tem de ser fazendo mesmo qualquer coisa. E, sobretudo, evitando as bugigangas com que cotidianamente nós nos entretemos. Evitando as paranoias. Evitando jogar com palavras que não têm sentido. Temos que fazer coisas, se quisermos. Esta publicação de um livro como este, isto custou muito caro. Isto custou muito caro. Não fosse o Instituto Internacional de Macau, tens dinheiro. Mas é preciso ter dinheiro, muita coisa. A boa vontade só de dizer, não, grande problema em Macau. Não, é preciso pôr isto. E este livro nem sequer é vendido. Este livro é dado. Mas é apresentado e dado para os locais onde se ensina a língua portuguesa no mundo. Primeiro no Brasil, depois vai para os Estados Unidos, depois irá para outros locais na Europa, onde existem centros de estudos da língua portuguesa e para onde isto vai ser oficialidade para poder ser estudado por quem estuda a língua, os seus mecanismos, a sua pujança, o seu valor, etc. Isto são coisas concretas que se fazem. O Estado português não está interessado neste tipo de coisas, porque nas próprias escolas, no programa de ensino, ninguém tem a mínima ideia do que é a literatura de cordel. Este livro, Introdução à Literatura de Cordel, publicado há 2 anos, foi o primeiro desde há 42 anos. Ninguém escreveu sobre literatura de cordel. É uma introdução para dizer o que é, a quem não sabe. Apenas uma introdução com uma antologia de cordéis que data alguns do século XVII, em português e brasileiros, um pouco de uma escolha, e uma escolha que está neste livro, que foi, antes que eu conhecesse bem Franklin Machado, um dos poemas da antologia é dele. Eles estão aqui. E foi escolhido simplesmente por ser, efetivamente, um dos cordéis emblemáticos dessa época, porque eu não conhecia pessoalmente ainda nessa altura Franklin Machado. Mas é o primeiro em 42 anos. Quer dizer, ninguém mais se interessa. Não há uma faculdade, não há uma escola que se interesse por uma literatura que é a base da nossa história. Vocês conhecem aquela frase de Fernando Pessoa que diz que o poeta é um fingidor? Engraçado, eu até me disse que é um poeta muito engraçado, Fernando Pessoa. Ele vivia permanentemente na borracheira, mas não deixa de ser engraçado. Excelente poeta de língua inglesa, também fez alguns poemas fantásticos em língua portuguesa. E ele diz a certa altura, o poeta é um fingidor. Parece que finge tão bem que até finge que é adorador que realmente sente. E vem aquelas coisas.